O céu está cheio de santos, e a igreja, ela coloca no catálogo alguns santos, nem todos os santos do céu estão no catálogo da igreja, não foram, nem todos foram canonizados. A palavra cânon pode ser chamado de catálogo, lista ou regra. Nem todos os santos que estão no céu estão no cânon da igreja, mas há muitos santos no céu, porque o céu é para os santos. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a Sagrada Escritura diz: criou a imagem de Deus os criou, mas criou a imagem e semelhança. Semelhança significa o quê? Criou o homem e lhe deu a graça santificante, ou seja, Deus o santificou. Então, quando o homem sai das mãos do Altíssimo, sai santo. Deus o santificou, deu uma participação na vida dele mesmo, porque Deus quer o homem santo. Mas o homem pecou. Deus toma a iniciativa de ir ao encontro do homem. Primeiro Adão, depois Noé, com o dilúvio, depois Abraão. Com Abraão faz um povo, para este povo ser o seu povo santo. A humanidade toda tinha caído, mas Deus quer esse povo santo, que foi o povo judeu. E deu a esse povo a lei para se santificar, deu a esse povo sacerdotes para prestarem culto verdadeiro, deu normas, mandou reis, juízes, profetas, e disse para esse povo: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem de Deus e um chamado. Na plenitude dos tempos, Ele manda o seu Filho, e o seu Filho Jesus nos dá um código de santidade, e diz que a santidade é a própria felicidade. A santidade é a própria bem-aventurança. Quando Cristo diz: bem-aventurados, porque vocês serão santos. E o primeiro bem-aventurado aqui é Jesus, que é o protótipo, o modelo de santidade para nós. Então, assim como eu fiz, vocês façam também. Por isso Cristo diz no mesmo Sermão da Montanha: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. De modo que nós, pelo batismo, nós somos chamados à santidade. Todo mundo aqui tem que ser santo. Todos nós. Todo o trabalho da igreja, a palavra de Deus explicada, a condução das almas, o pastoreio, os sacramentos, a missa, a Eucaristia, todos os sacramentos, tudo, as pastorais, tudo só tem uma finalidade: formar almas santas. Por isso quem vai à igreja, é católico, participa da igreja, ou mesmo não participando, pelo fato de ser católico, tem esse chamado à santidade e esse compromisso em ser santos. Então, vou explicar para vocês algumas coisas a respeito disso, para que vocês sejam santos, para que possam ir para o céu. Todo mundo aqui quer ir para o céu, não quer? Ou alguém quer ficar por aqui? Não vamos fazer igual aquela criança no catecismo que o padre perguntou: quem quer ir para o céu? A criança disse que não podia ir, que a mãe não deixou. A mamãe falou para ir direto para casa. Mas todo mundo tem que se lutar para ser santo. Agora, como ser santo? Primeiro eu vou dizer para vocês uns caminhos errados de santidade. Depois vou dizer o caminho certo. O Papa Francisco falou uma coisa interessante numa carta, exortação apostólica dele, sobre a santidade, que pouco foi divulgada e por isso foi pouco lida, chamada Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, em que ele fala sobre a santidade. É muito, muito bonita, muito profunda. E ele coloca ali que existem duas ideias erradas de santidade. A primeira é o gnosticismo.
A segunda é o pelagianismo. E eu vou acrescentar uma terceira, que é o sentimentalismo. Para o gnosticismo, as pessoas acham que para ser santo é preciso ter muito conhecimento teológico. Então, o santo é aquele que tem grande conhecimento intelectual de todas as verdades da fé, de tudo aquilo que a igreja ensina. Então, coloca a santidade forçando a situação e vai ser santo quem conhecer. Quanto mais conhece, mais é santo. E a pessoa termina ficando tão orgulhosa, achando que a santidade consiste nisso, que começa a criar certos grupos de perfeitos dentro da igreja. Então a gente é santo porque a gente conhece muitas coisas. Os outros é o povinho, não sabe nada, é católico de segunda classe. Então isso tem na igreja. Não quer dizer que nós não tenhamos que conhecer a doutrina, nós temos que estudar, temos que conhecer o catecismo, temos que nos aprofundar na nossa fé. Mas isso é para nos ajudar na santidade, para nos colocar num compromisso maior de sermos santos. Mas a santidade não é um conhecimento intelectual de coisas, como se um grupo de iniciados soubesse tudo e os outros nada. Então esse é o primeiro problema quando vai se buscar a santidade, é se encher de orgulho, se encher de vaidade. Não podemos ser vaidosos achando que nós sabemos mais do que os outros. Aí começamos a julgar todo mundo, porque nós achamos que somos mais santos, porque conhecemos mais as coisas. Cuidado, não nos enchamos de orgulho. É claro, repito, temos que procurar estudar, conhecer a doutrina, estudar o catecismo. Hoje é tão fácil, pega o catecismo, vai estudar, todo dia ler um pouquinho, né? Saber direitinho o caminho do céu. O catecismo é a escola do céu. Quem entra no catecismo, estuda o catecismo, aprende na escola do céu. A gente, quando era criança, tinha uma musiquinha do catecismo que o padre ensinava, dizia, o catecismo ensina e nos mostra a estrada da luz. Quem não frequenta essa escola não sabe amar a Jesus. Eu aprendia isso quando era criança. Então, o catecismo é uma escola para aprender a amar a Jesus. Entenderam? Então, temos que estudar, conhecer. Mas não nos enchermos de vaidade por isso, porque não é nesse conhecimento que consiste a santidade, mas no amor, que a gente vai ver. O segundo problema da santidade diz respeito àqueles que acham que para serem santos precisam fazer muitas coisas, aí fazem um programa bonito, né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo, e escreve, muito bem, é bom escrever que isso ajuda, mas acham que vai ser santo pelas suas próprias forças. Basta ele querer e ele vai conseguir. E ele se esquece de que a gente só consegue as coisas boas pela graça de Deus. Quem é lá do interior sabe que quando pega um terreno lá para plantar, o que a gente faz no terreno? Abre lá, vai no terreno, capina, tira as pedras, arranca aqueles tocos difíceis, aquelas raízes, né? Revolve a terra, põe lá estrume, né? Vai lá no curral, enche de estrume aquilo tudo, né? Faz aqueles leirões bonitos, prepara tudo de sol a sol, sua, a cabeça fica quente, semeia, né? Semear feijão tão bonito, né? Semear milho e tal, capinou, muito bem. Mas se não vem a chuva, não adiantou nada. Se não vem a chuva, mesmo se eu molhar a chuva, a água veio de algum lugar e veio do alto. Portanto, e mesmo vindo a chuva, se não tem lá a força de Deus que faz aquela sementinha apodrecer, quebrar,
por ela mesma e sair dali uma plantinha, não funciona, não vai. Assim é a nossa vida espiritual. Eu posso fazer muitas coisas e devo fazer, né? Tenho que dar uma capinada no meu terreno, na minha alma, né? Que fica tanta sujeira, né? Tem que dar uma capinada, tirar aí os bichos, as cobras, os escorpiões, que a gente vai acumulando com o tempo na vida, né? As raivas, as mágoas, né? Os fuxicos, né? Os rancores, as impurezas, tanta sujeira que a gente tem, vai carregando aí, né? Vai carregando. Me lembro quando era criança, a gente tinha medo de um homem da lata, né? O padre, quando fica velho, começa a contar a história. Desculpe aí, mas o homem da lata. Ele era um homem que tinha problemas mentais. Ele carregava um monte de lata, né? Aí por onde ele ia, aquele monte de lata ia atrás, arrastando. Era muito feio aquele monte de lata, né? Tem gente que parece esse homem da lata, né? Carrega tanta coisa do passado, tanta sujeira, tanta tranqueira, né? E não se livra disso, né? E sai fazendo barulho para todo lado. É o velho da lata, né? Horrível isso. Então tem que limpar, tira tudo, faça o seu projeto espiritual, vá lá com o diretor espiritual, vá no confessionário, vá limpando aí sua vida, não é? Mas se não tiver a graça de Deus, não adianta nada. É só um trabalho nosso. Mas Deus é quem faz a obra. É claro que a graça supõe a natureza, temos que preparar, mas Deus é quem age. Então nós precisamos da oração. Ninguém pensa que vai ser santo sem rezar. E oração como um encontro mesmo com Deus, né? Os sacramentos. Ninguém vai ser santo sem a confissão, por exemplo, sem a Eucaristia. Impossível. Sem a penitência, sem um sacrifício, sem o espírito de sacrifício. Tudo isso faz parte da nossa vida e Deus vai dando a graça. Como a cruz, essa graça Jesus Cristo conseguiu para nós na cruz. E da cruz brotam 7 rios que vão molhando a nossa vida. São os 7 sacramentos que vão irrigando a nossa vida. Então nós precisamos estar ligados à cruz, ligados ao altar. Aí sim, porque sem a graça de Deus não vamos ser santos. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso, quando a pessoa fica muito orgulhosa, está vendo como é que eu sou bom? Sou ótimo aqui, eu não faço mal a ninguém, converso com todo mundo, trato bem todo mundo, eu sou bom aqui. Agora, aquela vizinha lá, meu Deus do céu, terrível. Aí começa a julgar todo mundo. Aí Deus vai, você está muito vaidoso. Então Deus vai, deixa eu tirar seu tapete aqui para você ver onde é que você está. E a pessoa se esborracha no chão. Por quê? Porque achava que podia fazer coisas boas sem a graça de Deus. Isso é um erro. Mas há um terceiro problema na vida de santidade, que é nós querermos uma santidade muito superficial, mas movida pelo sentimento. Isso é um grande problema do brasileiro, fruto da nossa cultura, América Latina toda assim, fruto da nossa cultura, fruto da nossa evangelização, né? E tudo isso nós somos um povo que tem um catolicismo muito superficial, um catolicismo muito sentimental. Tudo é o sentimento. Se eu vou rezar, padre, eu não estou com piedoso, padre, eu não estou com piedade, não estou sentindo piedade, eu estou rezando mal, eu acho que eu estou sem fé. Você está rezando? Estou, mas eu acho que eu estou sem fé. Por quê? Eu não sinto nada. Mas não é para sentir, não, ora. A oração, se você não chora, se você não dá uns gritinhos, se você não treme, se você não rola no chão, você não está sentindo nada, então você não está rezando. Oração é um ato de amor a Deus. Oração é um encontro com Deus. Então não vamos fazer da nossa vida espiritual uma vida sentimentalista, só de emoções. É claro que nós temos emoções, que bom que temos. A pessoa não pode ser fria, pode chorar, sorrir, tremer, se alegrar, ótimo, graças a Deus. Mas a fé, ela não é um sentimento. A fé é a adesão da nossa inteligência à verdade revelada por Deus, é
uma resposta nossa ao Deus que se revela a nós e nos ama. Posso sentir, é gostoso quando a gente sente, mas às vezes a gente não sente nada. Reza, reza, não sente nenhuma emoção. Não é da emoção que está a santidade. Quantas vezes Deus tira aquelas emoções, aquelas consolações. Geralmente, quando a pessoa se converte, tem muita consolação, mas Deus tira com o tempo, para a pessoa não se apegar. A gente tem que querer não as consolações de um Deus, mas um Deus das consolações. Se Ele quiser dar, bem. Se não quiser dar, eu amo do mesmo jeito. Então, não vamos fazer da nossa vida espiritual uma vida sentimentalista, querendo uma santidade de emoções. Isso é muito comum. Se eu não for à procissão, eu não sou santo. Se eu não tocar na imagem, eu não consigo rezar. Nossos amigos lá do Pará têm muito disso. Se eu não for lá no Sírio, né, e não pegar na corda, né, Paulo? Paulo está cochilando, não, né, Paulo? Se não pegar na corda, eu não participei do Sírio de Nazaré. Aquela coisa, uma coisa assim, até meio supersticiosa, né? Quer dizer, a pessoa que às vezes quer a santidade, mas movida pelas emoções. É tudo superficial. Então, na igreja, está muito bem, reza, canta, bonito, né? Mas quando chega aí fora, parece outra pessoa. É uma espécie de esquizofrenia espiritual, né? É outra pessoa. Muitas vezes faz até coisa contra Deus, né? Outra pessoa. O Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, falou para os bispos lá em São Paulo, né? Dizer que ele é uma característica, muitas vezes, dos católicos, sobretudo aqui da América, que creem em Deus, são católicos, mas na hora, por exemplo, de escolher os seus líderes políticos, muitas vezes votam em quem vai prejudicá-lo na fé. Uma espécie de esquizofrenia. Eu vou dar uma arma para alguém me matar. Mata. É uma coisa assim meio louca, né? Então, a gente, às vezes, movido pela emoção, a gente faz isso, né? Só que a santidade não é emoção, embora a gente possa ter, não tem problema, mas é nisso que consiste. Então, ser santo é um compromisso com Deus, não só na igreja, mas na vida. Compromisso com Deus na família, como pai, como mãe, como jovem, compromisso com Deus no trabalho, compromisso com Deus no modo de agir, de pensar, no modo como eu vou me divertir, como eu vou falar com as pessoas, como eu vou me vestir, e por aí vai. Senão eu tenho uma vida dupla, porque fui levado para a emoção. A emoção é algo bom, mas a mesma emoção que se sente numa igreja pode se sentir no campo de futebol, lá gritando para o seu time, pode se sentir lá na Marquês de Sapucaí, pulando carnaval, se sentir lá no Rock in Rio. Tudo é emoção, mas eu não vou fazer da emoção a minha vida espiritual, porque isso é passageiro, isso não tem critério. O que dá o critério é a inteligência. Entenderam? Tem que só canalizar tudo para aquilo que é de Deus. Porque se eu for me apegar às emoções, eu estou perdido. Estou perdido, né? Às vezes a gente vê casos, né? Uma vez uma menina ia casar com um rapaz que era um rapaz que não tinha condição, bebia, vivia bêbado pelos cantos e tinha problemas de dependência química, batia na mãe, xingava todo mundo. Eu falei, minha filha, não faça isso, vai estragar a sua vida. O senhor não sabe o que é paixão. O senhor nunca esteve apaixonado, não sabe. Então vá, minha filha. Vai levar sua coça todo dia, que você vai ver que aqui é paixão. Vai levar sua pisa todo dia lá. E foi acontecer, casou. Não fui eu que fiz o casamento, mas casou. Depois chegou com o olho roxo. Agora você sabe o que é paixão, minha filha. Então a gente tem que ter. Por quê? Porque a emoção, às vezes, passa por cima da razão. Entendeu? Passa por cima. Né? Graças a Deus o caso lá corrigiu, tudo bem, né? Terminou bem, né?
depois de apanhar bastante. Mas a gente tem que ter o cuidado, né, de não fazer da santidade da gente emoção. Pode ter, não é nisso que consiste. Mas em que consiste a santidade? Santidade consiste no amor, na caridade. Santo Agostinho diz: ama e faze o que queres amar. Quando eu falo amor, nessa paixão louca, né? Esse fogo terrível, como diz lá o Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Agora de doido, isso é paixão. Amor é mais profundo. O amor ele é construído no dia a dia. O amor é Deus. O amor é Deus. Então o amor vem de Deus e te leva para Deus. E leva para Deus, seja diretamente em Deus ou seja no seu irmão. O amor é paciente. O amor é prudente. O amor vem além das aparências. O amor não é invejoso. O amor não é ciumento. O amor vê tudo bem, leva ao bem. O amor leva a calma, leva a mansidão, leva a pobreza de espírito, que diz nosso Senhor aqui. O amor exige humildade, exige confiança em Deus. Então a santidade, ela consiste na caridade, consiste no amor, que é sentimento também, e tem emoção, mas é para todos. Aquele homem mais simples lá do campo, que não tem, do ponto de vista intelectual, conhecimento de nada, analfabeto que seja, que não sabe, como diz na minha terra, não sabe da letra do A, ele pode ser santo. Basta amar. Basta servir a Deus e a seus irmãos. Entenderam? Aquela pessoa mais simples pode ser santa. Mas tem que confiar na graça de Deus. Desconfiar de si mesmo, confiar na graça de Deus. Entenderam? Então, viver o amor de Deus, e expressar esse amor de Deus ao próximo, é nisso que consiste a santidade. E todos nós fomos chamados a isso. Só que a santidade, ela vai acontecendo no dia a dia. É um caminho estreito. É estreito. Exige sacrifício. Você tem que lutar contra você mesmo todos os dias. Você tem que aprender a ir muitas vezes contra a sua própria vontade. Você tem que aprender a carregar uma cruz. Você tem que aprender a fazer penitência. Você tem que aprender a suportar com paciência as faltas do próximo. Tem que aprender a ser desapegado de tudo. O amor exige isso. O amor faz com que a pessoa saia de si mesma por causa do outro. Quem ama é assim. E é este amor que nosso Senhor quer que nós tenhamos. É nisto que consiste a santidade. E todos nós, então, somos chamados a essa santidade. Confiantes na graça de Deus, procurando a cada dia crescer mais nesse amor, vamos caminhando para que Deus nosso Senhor nos dê essa graça de sermos santos. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que é o modelo de santidade, né? Quer aprender a ser santo, olha para Maria. Maria é a forma, né, que faz os santos. Imagina aqui, o São José teve uma forma que fez essa imagem aqui, né? Bonita a imagem, uma forma, né? Maria é a forma onde se forjam os santos. Olha para Nossa Senhora, pede a ela, imita Maria, e você vai ser santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de pé professarmos juntos a nossa fé.